Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar da introdução a projeto de sistemas. Bem, a gente começa pela modelagem conceitual. O que é isso, né? É a descrição da informação que o sistema irá gerenciar, sendo um artefato do domínio do problema e não do domínio da solução. Em outras palavras, a modelagem conceitual trata da elaboração de modelos que descrevem o que o software deve fazer e não como fazê-lo. Então, quando a gente fala de modelagem conceitual, a gente está falando de documentos de requisitos, né? A gente está falando do que o software trata, o que ele deve resolver, o que ele deve fazer, né? E aí a gente tem dois conceitos fundamentais que se relacionam com isso, que são os requisitos funcionais, que é o que o sistema deve fazer, funções que o sistema deve prover ou como deve se comportar em determinadas situações. Aqui a gente tem uma relação direta com a questão dos casos de uso, né? Então os requisitos funcionais conversam diretamente aí com o modelo de casos de uso, com o diagrama de casos de uso, né? E os requisitos não funcionais, que não deixam de ser fundamentais também. Eles trabalham restrições sobre as funções a serem providas. Por exemplo, usabilidade. Então eu posso ter um sistema que ele resolve, que ele atende a um requisito funcional, mas que a usabilidade dele é péssima. Então, esse é um requisito importante. Manutenabilidade, confiabilidade, desempenho. Então eu posso ter um sistema que uma determinada função ele resolve, mas ele demora tanto tempo que não se torna prático, né? O usuário não consegue utilizar porque eventualmente essa funcionalidade tem um desempenho muito ruim. Temos aí também as questões de portabilidade, de reusabilidade, de segurança e etc, né? Ou seja, requisitos não funcionais estão ligados à qualidade do projeto e, por consequência, do software gerado. Então, quando a gente atende aos requisitos não funcionais, né, a gente está melhorando a qualidade do projeto do software. Então, a gente define quais são os limites, até que ponto, quais são os níveis de manutenabilidade, de desempenho, de segurança que eu preciso no meu sistema, né? Um sistema que tem informações públicas, por exemplo, a questão da segurança não é tão importante. Mas um sistema bancário, né, a questão da segurança é determinante. Então, esses requisitos não funcionais, eles separam uma solução, uma qualidade de projeto boa, de uma qualidade de projeto péssima, por exemplo. Bem, e aí a gente fala da fase de projeto. Então a gente, quando trabalha requisitos, a gente está lá na fase de análise. Quando a gente entra na fase de projeto, a gente faz o quê, né? A gente tem o objetivo de definir e especificar a solução a ser implementada. Então, a partir desse momento, a gente tem a incorporação da tecnologia a ser utilizada para a análise dos requisitos. Ou seja, se volta a preocupação do como fazer. Não é mais só o que fazer, mas o como fazer. Para tanto, se faz necessário definir o hardware e software onde o sistema será construído e implantado. Deve-se caminhar do nível mais alto de abstração, ou seja, mais próximo da análise, para o nível mais baixo de abstração, ou seja, mais próximo da implementação. Então a gente vai caminhando nessa direção de uma abstração maior para uma coisa mais concreta. E aí esse desenho aqui, ele resume bem o que a gente discutiu até agora, né? Quando a gente fala da fase de análise, a gente está pensando numa tecnologia perfeita, né? Então a gente olha para o mundo real e aí a gente se preocupa aqui com análise e especificação de requisitos, a gente se preocupa no o que fazer, né? Ou seja, a gente se preocupa em entender o domínio do problema. Quando a gente entra na fase de projeto, a gente não se preocupa mais só no que fazer, mas também no como fazer, né? Então, que requisitos tecnológicos e de caráter não funcional serão contemplados? Então, podemos dizer que essa fase de projeto ela leva ao projeto, né,
o desenvolvimento do software do mundo real para o mundo computacional. Essa aqui é a ideia. Até chegar ao momento da implementação. Então, o projeto ele tem esse papel de levar a especificação e análise de requisitos, né, para a parte da implementação. Ele faz esse meio campo. Né? O projeto ele tenta traduzir, ele tenta dizer o como levar os requisitos que foram levantados até a implementação que efetivamente precisa ser feita. Tá? E aí, a gente tem algumas atividades do projeto de software que vão ser detalhadas em aulas posteriores. Mais ou menos um terço da disciplina ela é um pouco mais teórica. Tá? Os últimos 2 terços são bem práticos. E esse um terço mais teórico ele vai tratar especificamente dessas atividades que a gente vai descrever de forma bem sucinta nesse primeiro momento. A gente vai ter, por exemplo, uma aula específica para falar de lógica de negócio. Tá? Bem, então uma das atividades do projeto de software é o projeto da arquitetura do software. Ele visa definir os elementos estruturais do software e seus relacionamentos. Então a gente está falando de uma coisa mais macro. Eu tenho a lógica de negócio, que é o elemento da arquitetura que trata da lógica de negócio apoiado pelo sistema, englobando tanto aspectos estruturais, classes de domínio que são derivadas dos modelos conceituais e estruturais da fase de análise, quanto comportamentais, ou seja, classes da lógica de aplicação que tratam das funcionalidades descritas pelos casos de uso. Né? Isso aqui vai ficar um pouco mais claro posteriormente, mas eu posso tentar trazer um pouquinho aqui lá relacionado à matéria de análise. Quando a gente fala de aspectos estruturais, a gente está falando um pouquinho de diagrama de classes, e comportamentais a gente está discutindo os casos de uso. Né? Então, é nessa linha aí. A interface com o usuário. A gente é um elemento da arquitetura que trata da interação humano-computador. Ela envolve tanto aspectos de interface propriamente ditos, como elementos gráficos que a gente vai utilizar numa tela, enfim, quanto controle de interação, ou seja, como é que esses elementos vão interagir uns com os outros. Né? Eu vou ter um arrastar e soltar, eu vou usar um clique, como que eu vou tratar isso? Então, esse tipo de objeto vai estar relacionado aqui a essa atividade de interface com o usuário. Trabalharemos também a questão da persistência. É o elemento da arquitetura responsável pelo armazenamento, recuperação de dados e memória secundária, classes que representam e isolam os depositórios de dados do restante do sistema. Então, essa parte de persistência também vai ter uma aula específica para a gente poder tratar, né? E ele trata da questão do banco de dados. Né? Quando eu falo banco de dados, que é o mais comum a gente armazenar no banco de dados, mas a persistência pode ser em arquivo, enfim, a ideia é que nesse momento a gente discuta como persistir, né, as informações aí em memória secundária. Bem, acerca da introdução a projeto de sistemas era isso aí. Valeu!